Boa noite, que bom que estamos juntos aqui novamente com a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer dois convites muito especiais para você. O primeiro é para que você participe da nossa campanha Jesus Transforma Minha Família. É uma campanha que é promovida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e nós estamos então fazendo parte dessa campanha que consiste em compartilhar motivos diários de oração, devocionais diárias de oração. E se você quiser então participar conosco, você pode fazer contato para que você receba os vídeos, os áudios, os motivos de oração. E se você quiser também receber um contato da nossa igreja para um acompanhamento emocional e espiritual, você pode fazer isso também. O segundo convite é para que você participe de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores que se reúne durante a semana. Nós realizamos as reuniões, os encontros online, usando alguma plataforma que permite então fazermos videochamadas. E é muito interessante, é muito bom porque nós conseguimos manter a comunhão, o cuidado, desenvolver relacionamentos mesmo nesse período de isolamento. Então, se você quiser participar conosco de uma ou das duas formas, como eu falei aqui, você pode acessar o site da nossa igreja, ibanovo.com.br, enviar então o seu interesse ou então utilizar um dos outros meios de comunicação que vão ser disponibilizados aqui no final dessa mensagem. Participe conosco, vai ser um prazer muito grande ter você, ter a sua companhia nesses dois momentos então que nós compartilhamos com você. Muito bem, vamos agora então voltar os nossos pensamentos para a palavra de Deus e compartilhar sobre o que Ele tem para nós hoje, o que Deus tem falado ao nosso coração durante a semana, e eu gostaria então de compartilhar com você. Eu quero começar com uma pergunta que é muito usada em todos os relacionamentos que nós desenvolvemos. Pode ser no relacionamento conjugal, entre pais e filhos, com colegas de trabalho, irmãos da igreja, com vizinhos, familiares de um modo geral, e a pergunta é a seguinte: está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Essa pergunta é muito interessante porque, embora ela seja muito utilizada, ela acaba tendo sentidos bem diferentes, dependendo então do real interesse de quem faz a pergunta e de quem responde a pergunta. Dessa forma, então, essa pergunta pode ser bem profunda e pessoal, como pode ser também bem superficial e impessoal. E aí nós temos algumas coisas que podem acontecer. A primeira delas, a pessoa que faz a pergunta faz apenas por educação. Ela pergunta se está tudo bem, mas acaba torcendo então para que a pessoa não responda que está alguma coisa errada, que está com algum problema, para encerrar ali o assunto. A outra forma que nós temos também é quando alguém faz essa pergunta de uma forma sincera, mas quem responde não tem o menor interesse em compartilhar então se há algum problema ou não. E ali também a pergunta termina ali, e aquele relacionamento termina ali. O terceiro exemplo é quando nem quem pergunta e nem quem responde tem um real interesse naquela situação. Então é melhor realmente que o assunto acabe terminando ali. E a quarta forma é quando aquela pessoa que pergunta e aquela pessoa que responde, as duas, têm grande interesse no que realmente está acontecendo. E eu queria então que você me respondesse. Das quatro formas, qual é a mais comum na sua vida? Qual é a que você tem visto com mais frequência? Algo para você responder, para você pensar e responder com calma. E a segunda pergunta. Dos quatro exemplos, qual é o exemplo que realmente pode fazer com que um relacionamento seja aprofundado, que ele possa crescer e de alguma forma aquele problema existente possa ser resolvido? É claro que é no quarto exemplo. O que nós vemos hoje é um grande problema então nos nossos relacionamentos, porque nós não conseguimos aprofundar, nós não conseguimos desenvolver relacionamentos profundos e pessoais. E essa pergunta acaba revelando então o que está acontecendo. Não é de se espantar então porque temos tantos problemas nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, membros da igreja, vizinhos, porque nós acabamos desenvolvendo apenas relacionamentos superficiais e impessoais. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso nessa noite. O que nós precisamos entender é que
Nós somos criados para viver em relacionamentos. E todos esses ambientes que nós falamos aqui, o relacionamento conjugal, entre pais e filhos, no ambiente de trabalho, na igreja, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, tem um grande objetivo de fazer com que possamos viver melhor, com que cada um de nós possa se desenvolver no seu caráter, nos seus potenciais, cada um possa então viver como uma pessoa melhor. Mas infelizmente, o que nós temos visto é justamente o contrário, em que esses ambientes então têm servido mais para machucar, para destruir, para entristecer do que para abençoar. E nós precisamos então arrumar uma forma de quebrar esse ciclo. Nós precisamos encontrar uma forma de desenvolver relacionamentos verdadeiros, profundos, pessoais, que sejam realmente enriquecedores para nós, que nos ajudem a viver de uma forma melhor do que temos vivido. Nós precisamos acreditar que podemos viver melhor em todos os aspectos. Nós precisamos acreditar que podemos desenvolver relacionamentos profundos e pessoais. E vocês sabem onde tudo começa? Exatamente na pergunta que eu fiz para você no início. Está tudo bem com você? Dizem que para que essa pergunta realmente surja todo efeito e para que então aquele que pergunta demonstre um interesse sincero naquela situação, naquela pessoa, e para que aquela pessoa que responde a pergunta possa realmente responder com toda a profundidade e sinceridade, essa pergunta precisa ser feita 3 vezes. Porque na primeira vez que ela é feita, a pessoa que está respondendo, ela acaba respondendo de uma forma muito automática, sem pensar se há algum problema ou não. Na segunda vez que ela responde, ela acaba refletindo e pensando e reconhecendo que há algum problema, mas ela não se sente à vontade para compartilhar, ela quer guardar para ela. E na terceira vez então que essa pergunta é feita, a pessoa que reconhece que tem um problema, ela acaba compartilhando. Então eu quero voltar ao início e fazer uma pergunta para você nessa noite. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está realmente tudo bem com você? O que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que nós temos o desejo sincero de saber como você está, de como andam os seus relacionamentos, de como a sua vida está, se realmente está tudo bem com você. E nós gostaríamos então nessa noite de começar a desenvolver esse relacionamento profundo e pessoal com você mesmo à distância, e que você pudesse então perceber os seus problemas, reconhecer os seus problemas e a partir daí então que nós possamos buscar uma solução. Essa pergunta na verdade é uma pergunta muito injusta. Se está tudo bem com você, porque a grande verdade é que todos nós temos problemas. Podem ter dias com mais problemas, menos problemas, em outros dias nós podemos ter menos problemas, mas são problemas mais graves e por aí vai. Eu tenho um amigo que é pastor e uma vez, já contei isso algumas vezes, uma vez eu perguntei para ele, liguei para ele e perguntei, está tudo bem com você? E ele então me respondeu o seguinte: Rodrigo, tudo é muito, dá para ser mais específico? A verdade então é que sempre tem algo fora do lugar, sempre tem algo para resolver, sempre estamos passando por algum momento na nossa vida. E eu gostaria então que a partir desse momento nós começássemos a refletir sobre isso, se realmente está tudo bem conosco, se a nossa vida está 100%, se há algo para ser ajustado, e a partir daí, ao reconhecermos que há um problema, que nós possamos então buscar a solução para esse problema. O que eu gostaria então de pensar com você é que se você está enfrentando algum tipo de problema, provavelmente você está em um desses estágios. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Se você está enfrentando algum problema na sua vida, provavelmente você está em um desses estágios. O primeiro estágio, você já reconheceu o problema e está tentando resolver do seu jeito. Esse é o estágio inicial, depois então que nós reconhecemos que é um problema. O segundo estágio, você tentou resolver do seu jeito e está cansado de tentar. O terceiro estágio, você ficou cansado de tentar e está agora convivendo com o problema.
já percebeu que não tem mais como resolver e está então convivendo com o problema. O quarto estágio, você conviveu com o problema e não está aguentando mais aquilo. E o quinto estágio, você não aguentou mais e está tomando uma medida drástica na sua vida. Eu quero dizer para você que reconhecer os problemas, reconhecer que estamos enfrentando qualquer tipo de problema em qualquer área da nossa vida, é na verdade o primeiro passo na direção da solução. É a primeira coisa que nós precisamos fazer, então, reconhecer que há um problema, para que a partir daí comecemos a buscar a solução. Mas reconhecer que há um problema, por si só, não traz a solução. Nós precisamos de algo mais. E agora, então, que nós já estabelecemos o nosso relacionamento de forma profunda e pessoal, em que eu já demonstrei o meu interesse em saber se está tudo bem com você, que você já fez uma reflexão profunda sobre a sua vida e já reconheceu que há um problema ou não, eu gostaria, nos próximos minutos, de apresentar o que a Bíblia nos diz sobre a solução dos problemas. Porque, afinal de contas, apenas falar sobre problemas e reconhecer problemas não resolve os nossos problemas. E nós precisamos então buscar na palavra de Deus a solução para os problemas. E há um texto na Bíblia que acontece exatamente o que nós estamos falando agora nessa noite. E é muito interessante que esse episódio aconteceu há cerca de 3.000 anos, muito tempo antes de Jesus vir ao mundo, mas retrata muito bem o que nós estamos conversando nessa noite. E o texto, então, que nós vamos ler é 2 Reis 4, de 1 a 37. Abra sua Bíblia, 2 Reis 4, de 1 a 37. Não vamos ler todo esse texto, eu vou explicar uma parte, depois eu vou ler, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em 2 Reis 4, de 1 a 37. Nós temos aqui o profeta Eliseu no seu ministério. Eliseu foi quem sucedeu o profeta Elias. Eliseu foi até uma região chamada Sunem, daí que vem então o termo mulher sunamita, que vamos encontrar um pouquinho mais à frente. Nessa região então ele encontra um casal. Esse casal, um casal já idoso, tinha uma condição financeira muito boa e havia um detalhe interessante, esse casal não tinha filhos. A mulher então ela reconhece que Eliseu era um homem de Deus e decide então acolher Eliseu na sua casa, preparando refeição, e depois eles acabam construindo um quarto para que o profeta pudesse descansar quando passasse por ali. Eliseu fica muito grato com aquilo e, como uma forma de gratidão, ele tenta então descobrir alguma necessidade que há naquela casa. O servo, o acompanhante de Eliseu, percebe então que eles não tinham filhos e Eliseu então faz uma promessa para a mulher sunamita. Olha, daqui a 1 ano, nesse mesmo período do ano, você terá um filho nos seus braços. A mulher então, muito desgastada com essa situação de não ter filhos, fala para o profeta o seguinte: olha, não crie em mim esperanças falsas. E o profeta confirma: olha, eu estou falando a verdade. Daqui a 1 ano, nesse mesmo período, você terá um filho nos seus braços. E foi o que aconteceu. Aquela mulher então gera um filho, o filho nasce e tudo começa a transcorrer normalmente na vida de uma família. O pai, a mãe e o filho. O texto vai dizer então que quando a criança estava um pouquinho maior, ela foi com seu pai para o campo acompanhar a colheita. E enquanto a criança estava lá, ela sentiu uma forte dor de cabeça, começa a reclamar de dor de cabeça. O seu pai pede para um dos seus empregados levar a criança até a sua casa. Esse criado faz isso, entrega a criança para sua mãe. A sua mãe tenta então tratar do menino, mas quando chega ao meio-dia, o menino morre. Situação dramática naquela família. Aquele filho que demorou tanto tempo para chegar, aquele filho que foi gerado numa idade já avançada, acaba morrendo então nos braços daquela mãe. A mulher levou o filho até o quarto do profeta, deitou a criança já morta na cama do profeta, fechou a porta e mandou um recado para o seu marido: olha, peça para que um dos nossos empregados então prepare uma montaria para que eu vá ver o homem de Deus, o profeta Eliseu, lá no Monte Carmelo.
O marido não entende muito bem, mas faz aquilo então, e a mulher então vai em direção ao Monte Carmelo para se encontrar com o profeta Eliseu, uma distância de cerca de 10,5 km. Quando a mulher está se aproximando do Monte Carmelo, Eliseu percebe e identifica que é sunamita e fala para o seu servo: olha, a mulher sunamita está vindo aí. E aí o texto que eu vou ler aqui é o que nós encontramos na sequência em 2 Reis 4, de 26 a 37. Observe o que o texto nos diz. Eliseu então fala para o seu servo: corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? Observe que é justamente a pergunta que nós estamos fazendo nessa noite: está tudo bem com você? E o servo do profeta acaba sendo um pouquinho mais abrangente: está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi, que era o servo de Eliseu, quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele, então pegou o filho e saiu. Olha que interessante o que nós encontramos nesse texto. Aquela mulher estava diante de um problema sem solução. Alguma semelhança com o que você tem vivido hoje? Aquela mulher respondeu que estava tudo bem quando foi perguntada se estava tudo bem. Existe alguma semelhança com o que você tem vivido hoje? Aquela mulher estava profundamente angustiada. Há alguma semelhança com o que você tem vivido hoje? Aquela mulher não compartilhou o seu problema com ninguém, ela guardou para si. Há alguma semelhança com o que você tem vivido hoje? Houve uma tentativa de resolver o problema e não deu certo. Há alguma semelhança com o que você tem vivido hoje? Vocês conseguem então perceber que esse texto retrata muito bem o que nós vivemos no nosso dia a dia? Muitos de nós temos problemas, muitos de nós reconhecemos os problemas, somos perguntados se está tudo bem, nós acabamos respondendo que está tudo bem, ficamos profundamente amargurados, angustiados com aquele problema. Muitos de nós guardam para si os problemas e não compartilham com ninguém aquilo, e muitos de nós tentam uma solução e acabam não encontrando. Queridos, o que fez toda a diferença na vida daquela mulher que viveu então momentos muito parecidos com o que nós vivemos hoje foi procurar a pessoa que tinha o poder, a autoridade e vontade para resolver o seu problema, para trazer uma solução para o seu problema. E eu não estou falando sobre o profeta Eliseu. Embora Deus tenha usado, embora Eliseu tenha ressuscitado aquele menino,
o que nós encontramos de uma forma muito clara é que Eliseu era apenas um representante do poder, da autoridade e da vontade de Deus. E é muito significativo então que o texto chama Eliseu de homem de Deus, justamente para enfatizar que não havia poder em Eliseu, não havia autoridade em Eliseu e não havia vontade em Eliseu, a não ser o poder, a autoridade e a vontade do próprio Deus. O que nós precisamos entender é que mais do que uma solução humana, mais do que buscar o socorro em homens, em pessoas, em instituições, nós precisamos buscar o socorro, a solução para os nossos problemas em Deus, que é o único capaz de resolver os nossos problemas. Nós precisamos acreditar que o Deus que teve o poder para ressuscitar aquele menino há 3.000 anos atrás, tem o poder para resolver todo e qualquer problema que nós enfrentamos na nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite que nós já falamos sobre o primeiro passo na busca então da solução do problema, que é reconhecer o problema. O segundo passo então é ir até Deus com o nosso problema e colocar diante dele esse nosso problema. Eu não sei se você percebe ou conseguiu perceber essa dinâmica. Reconhecer a existência do problema é o primeiro passo na direção da solução, mas não traz a solução. O que é capaz de trazer a solução para o nosso problema é Deus. Então nós precisamos dar o segundo passo, que é ir na direção de Deus, ir na direção daquele que tem o poder, a autoridade e a vontade para resolver todo e qualquer problema na nossa vida e entregar nas mãos dele esse nosso problema. Somente assim é possível então experimentar a solução para os nossos problemas. Eu quero então dizer para você que quando eu perguntei algumas vezes, e principalmente naquela sequência de 3 vezes, se está tudo bem com você, eu gostaria que nessa noite então você entendesse que nessa noite, quem na verdade está fazendo essas 3 perguntas é o próprio Deus. Pense que Deus está com você agora na sua casa, no seu quarto, na sala, na cozinha, no carro, onde você estiver. E Ele que sonda os nossos corações, Ele que sabe muito bem o que se passa na nossa mente, no nosso coração, Ele que conhece todo o nosso sofrimento, Ele que sabe muito bem cada lágrima que nós derramamos escondido, sem que ninguém saiba. Ele que sabe muito bem aquilo que dói no nosso coração e que está perguntando para cada um de nós nessa noite: está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está realmente tudo bem com você? E quando Deus faz essas perguntas, Ele está nos dando a oportunidade de, em primeiro lugar, reconhecer os nossos problemas e a nossa incapacidade para resolvê-los. E, em segundo lugar, Ele está nos dando a oportunidade de entregar nas mãos dEle os nossos problemas. Queridos, nós precisamos entender que quando Deus nos encontra, Ele nos encontra para transformar a nossa vida. Ele nos encontra para nos dar esperança, paz e consolo. Eu não estou afirmando aqui em hipótese alguma que quando nós buscamos Deus, os nossos problemas acabam, que tudo vai ser um mar de rosas, que tudo vai sempre ser perfeito na nossa vida, mas o que eu estou dizendo aqui é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Ele. Quando Ele chega até nós fazendo essas 3 perguntas: está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está realmente tudo bem com você? Ele está demonstrando que deseja estabelecer um relacionamento profundo e pessoal com você para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família. Então, ao receber essas perguntas de Deus, você tem a oportunidade de responder a Deus e desenvolver com Ele esse relacionamento profundo e pessoal que acaba sendo a base de todos os outros relacionamentos. Não tem como ir tudo bem sem Deus,
Por outro lado, queridos, mesmo quando vai tudo mal, quando nós temos Deus do nosso lado, vai tudo bem, porque Ele nos basta, Ele nos transforma, Ele nos consola, Ele nos restaura, Ele nos dá paz. Quando você responder para Deus que não está tudo bem, Ele vai realmente acolher você nos seus braços. O que nós precisamos fazer é reconhecer que temos um problema. O que nós precisamos fazer é nos quebrantar aos pés de Deus. O que nós precisamos fazer é nos agarrar a Deus, buscando nele a solução. O que nós precisamos fazer é confiar no poder, na autoridade e na vontade de Deus. Nessa noite, Deus está dando para você a oportunidade de reconhecer os seus problemas e de entregar os seus problemas para Ele. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está realmente tudo bem com você? Em João 10:10, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. O que Jesus está querendo dizer aqui é que Ele foi enviado ao mundo pelo Deus Pai, para que Ele então fosse a fonte de satisfação da nossa vida. Para que Jesus então fosse aquele que, enviado ao mundo, vivendo entre nós, fizesse a ponte entre nós e Deus e fosse usado então por Deus como mediador para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido e fosse aprofundado. Só é possível termos um relacionamento profundo e pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus fez isso, demonstrou a sua intenção enviando Jesus ao mundo. E agora nós precisamos também dar um passo na direção de Deus, demonstrando que nós queremos ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus usou Jesus para nos alcançar, nós precisamos usar Jesus para alcançar Deus. É Ele que faz a mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós. A superficialidade e impessoalidade nos relacionamentos humanos é fruto da superficialidade e impessoalidade no nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos ter a nossa vida transformada, a nossa família transformada, os nossos relacionamentos transformados, em primeiro lugar nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus transformado. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Como eu disse, o grande propósito da vinda de Jesus ao mundo foi assegurar um relacionamento profundo e pessoal com Deus mediante o perdão dos nossos pecados. Concluindo a reflexão dessa noite, eu gostaria de perguntar para você, não mais se está tudo bem, mas se você gostaria que ficasse tudo bem. Eu gostaria então de perguntar para você se você deseja ter o seu relacionamento com Deus restaurado. Se você deseja ter um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Se você deseja conhecer Deus como Ele é, o seu poder, a sua autoridade, a sua vontade. Se você deseja ver a glória de Deus se manifestando na sua vida e nos seus relacionamentos, a começar da sua casa e da sua família. Se você deseja fazer isso, você precisa nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo. Da mesma forma que a mulher sunamita se prostrou aos pés do profeta Eliseu, agarrou nos seus pés, que se quebrantou diante dele, você precisa se prostrar diante dos pés de Jesus, se agarrar a Ele e derramar o seu coração diante dele. Você precisa se quebrantar diante de Jesus.
Essa é a única forma de ter o seu relacionamento com Deus restaurado. E Deus, essa noite, está oferecendo para você isso. E Ele deseja saber qual é a sua resposta. Não deixe passar mais essa oportunidade de ter o seu relacionamento restaurado com Deus, de desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar para que você possa reconhecer os seus problemas e para que você tenha a coragem de entregar esses problemas nas mãos de Deus. E eu gostaria de orar por você também, para que você nessa noite possa realmente entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, onde você estiver nesse momento, e que você possa, com as suas palavras, entregar a sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo que você está longe de Deus, que o seu relacionamento com Deus não existe e que você precisa restaurar esse relacionamento com Deus mediante o perdão dos seus pecados, pela fé em Jesus Cristo. Baixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite. Sabemos que Tu és o Deus presente, Tu és o Deus que deseja transformar a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Muito obrigado, porque nós sabemos que Tu és o Deus que tem todo o poder, a autoridade e a vontade, Pai, para mudar a nossa história. E que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para que pudéssemos ter a oportunidade de restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero suplicar que o Senhor possa tomar conta da nossa vida, cuidar dos nossos problemas, trazer a solução que o Senhor mesmo planejou. Mas que, acima de tudo, Deus, o Senhor possa tocar no nosso coração para que possamos reconhecer a nossa necessidade de Jesus Cristo. Que possamos reconhecer que sem Ele estamos distantes do Senhor e que somente por meio dEle podemos ter um relacionamento profundo e pessoal contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica a nossa vida. Reescreve, Pai, a nossa história por amor do Teu nome. E que nessa noite, Pai, o Teu Santo Espírito esteja presente na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, e que o Senhor venha derramar a paz, esperança e consolo a todos os corações nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Você que nos acompanhou, e se você tomou uma decisão por Cristo, se você decidiu entregar a sua vida nas mãos dele e deseja saber um pouquinho mais sobre isso, conhecer um pouquinho mais sobre o propósito de Deus para a sua vida, faça um contato conosco pelos canais que serão disponibilizados daqui a pouquinho. Teremos um grande prazer, uma alegria muito grande de conhecer você, de conversar com você e de acolher você. Um grande abraço, que Deus abençoe a semana de todos nós e até a próxima.